Segundo pude julgar, o capacete espinhoso fora entrançado com meia dúzia de ramos muito flexíveis, entre os quais se destacava um aterrorizador enxame de puas retas e em forma de bico de papagaio, com dimensões que oscilavam entre os 20 milímetros e os 6 centímetros, aproximadamente. Era evidente que, enquanto o grosso dos legionários concentrava a sua troça em Jesus, aqueles dois indivíduos tinham entrado em algum dos depósitos de lenha da fortaleza, ocupando-se na sinistra ideia de entrançar uma coroa para o rei dos judeus. A ideia foi recebida com risos e aplausos. O que trazia aquele perigoso capacete de ramos delgados e pardacentos inclinou-se, simulando uma reverência. Depois, levantou a coroa a meio metro acima da cabeça do mestre, baixando-a violentamente e enfiando-a na cabeça do rabi. Um alarido de satisfação escapou das gargantas da soldadesca, abafando o gemido de Jesus que, ao contato dos espinhos, levantou a cabeça, batendo involuntariamente com a região occipital no muro a que estava encostado o banco. O embate na parede mais fez enterrar as puas na zona posterior do crânio. O elmo, brutalmente posto, cobriu quase toda a cabeça do mestre. O arco a que se prendia a rede espinhosa ficou à altura da ponta do nariz, dificultando, até, a visão do rabi. A aguda dor dos 20 ou 30 espinhos que perfuraram o couro cabeludo, testa, têmporas, orelhas e parte das faces, abalou novamente o filho do homem que, com os olhos cerrados no movimento reflexo de proteção, permaneceu durante alguns segundos com a boca entreaberta, tentando inspirar. Ao ver aparecer 6 grossos fios de sangue pela testa e têmporas, temi que as puas tivessem perfurado a veia facial, que vem do queixo à zona ocular. Aproximei-me quanto pude do rosto, mas não cheguei a descobrir espinho algum espetado no sector que essa veia atravessa. Mas outros espinhos tinham perfurado a testa e a região malar esquerda. Uma das puas, em forma de gancho, penetrara poucos centímetros da sobrancelha esquerda, no músculo orbicular, dando lugar a uma copiosa hemorragia, que cobriu rapidamente o arco supraciliar, inundando de sangue o olho, face e barba. No primeiro exame visual, pensei identificar aquelas sarças com as plantas chamadas Potherium spinosum, muito comum na Palestina e usada habitualmente para acender o fogo, o que confirmava a hipótese do Dr. Ariel Beni, diretor do Museu Botânico da Universidade Hebraica de Jerusalém, desautorizando muitas outras teorias sobre a origem da planta utilizada para o entrançado da coroa de espinhos. A mais conhecida e popular indicava a Ziziphus, ou Spinach christi, Palinurus acoleatus, como a sarça utilizada nesta coroação. Do M. A sangria indicava que os espinhos tinham afetado gravemente a aponevrose epicraniana, situada logo abaixo do couro cabeludo. A retração dos vasos rasgados pelos espinhos nesta zona, extremamente vascularizada, fez-se notar, como disse, imediatamente. O sangue começou a fluir em abundância, pingando constantemente da barba para o peito. Mas os soldados, que ainda não estavam satisfeitos com este bárbaro atentado, foram à procura do manto púrpura, que tinha ficado no lajedo, pondo-lhe sobre os ombros. Um outro legionário meteu-lhe uma cana nas mãos e, ajoelhando-se, exclamou entre o regozijo geral: "Salve, Rei dos Judeus!" As reverências, imprecações, cuspidelas e pontapés nas canelas do Nazareno eram sempre mais frequentes, divertindo cada vez mais a turba. Um dos soldados pediu passagem e, pondo as nádegas a poucos centímetros do rosto de Jesus, levantou a túnica e aliviou-se dos gases do intestino com muito ruído, provocando novas e estridentes gargalhadas. O divertimento da soldadesca viu-se subitamente interrompido pela presença do gigantesco Lucílio, sem dúvida atraído pelo alvoroço dos seus homens. Observou a cena em silêncio e, com um sorriso de cumplicidade, pôs-se na frente do mestre. Os legionários, intrigados, calaram-se e, levantando Fraudelin, o centurião urinou para as pernas, peito e rosto de Jesus de Nazaré. A nova injúria arrastou os romanos para uma estrepitosa gargalhada que se prolongaria, mesmo depois de o oficial ter acabado. O meu coração sentiu-se tão oprimido e ferido como se aquelas ofensas me tivessem sido feitas pessoalmente.
Abatido, encostei-me à parede do pórtico, com um único desejo: ver aparecer civis. Desta vez os meus desejos viram-se realizados. O comandante das forças legionárias fez a sua entrada no pátio central da fortaleza Antônia no momento em que um daqueles desalmados arrancava a cana das mãos do Nazareno e lhe vibrava um forte golpe no elmo de espinhos. Os risos e os legionários desapareceram imediatamente, ante a súbita chegada de civis. Quando o centurião interrogou a escolta sobre aquele novo escárnio, os soldados encolheram os ombros, responsabilizando os companheiros. Mas estes tinham se dispersado por entre as colunas e o pátio. Visivelmente aborrecido com a indisciplina dos seus homens, o oficial ordenou aos soldados que pusessem de pé o condenado e que o seguissem. Assim o fizeram e Jesus de Nazaré, um pouco mais recomposto, embora sempre com calafrios constantes, começou a caminhar para o túnel, arrastando praticamente a perna esquerda. A seu lado, e atentos ao Galileu, avançaram também mais 3 soldados, que não se separariam do rabi até o seu regresso ao lugar da flagelação. Eram 11h15 da manhã. Ao sair do pretório, o sol, cada vez mais alto, iluminou a alta figura de Jesus. Ao vê-lo, a multidão que esperava em frente das escadarias deixou escapar um murmúrio, inevitavelmente surpreendida pelo terrível aspecto do mestre. A escolta parou no meio do terraço, à esquerda da cadeira onde Pilatos aguardava. Este, ao ver o capacete de espinhos no crânio do mestre, agitou-se, nervoso e indignado, olhou para civis, interrogando-o, enquanto apontava com o dedo indicador a cabeça do rabi. Ignoro o que o centurião lhe disse. A minha atenção ficara presa no Galileu. Ao parar em frente da multidão, Jesus, curvado e com os dedos entrelaçados, tentando dominar assim os grandes tremores que o sacudiam, sentiu imediatamente a cálida presença do sol. Muito lentamente, como procurando absorver a doce carícia dos seus raios, foi levantando o rosto, até olhar de frente o disco solar. Durante escassos segundos, as profundas olheiras e a catarata de sangue que lhe escondia a cara ficaram perfeitamente visíveis à multidão. Mas, ao levantar a cabeça, as púas foram contra a base do pescoço, perfurando-lhe novamente a nuca, e a dor obrigou-o a baixar o rosto. Paralisado pela trágica transformação do mestre, João Zebedeu reagiu por fim, soltando o braço de José de Arimateia, correu para Jesus, ajoelhando-se e chorando aos pés do rabi. Os legionários interrogaram o centurião com o olhar, dispostos a afastar o jovem amigo do prisioneiro, mas civis, estendendo a mão esquerda, fez sinal para que o deixassem. Durante uns minutos, tanto Pilatos como a multidão ficaram surpreendidos pelo choro do rapaz, e um respeitoso silêncio reinou no pátio. Por 2 vezes o mestre quis inclinar-se para João, tentando aproximar as mãos trêmula e ensanguentadas do discípulo mais amado, mas a coroa de espinhos e a rigidez das ataduras impediram-no. O novo gesto de valentia do discípulo e o semblante destroçado do Nazareno comoveram sem dúvida o procurador. Levantando-se do cadeirão, deu breves passos para o alto da escadaria. Depois, apontando Jesus e sem perder de vista Caifás e os saduceus, exclamou, tentando despertar a piedade dos acusadores: Aqui tendes o homem. De novo vos declaro que não o julgo culpado de crime algum. Depois de castigá-lo, quero dar-lhe a liberdade. Mais uma vez Pilatos se enganava. E embora a multidão não se atrevesse a replicar, o sumo sacerdote e os seus homens, esses sim, responderam, entoando o conhecido crucifica-o. Pouco a pouco, a multidão foi se juntando às manifestações dos homens do sinédrio, fazendo coro impiedosamente: Crucifica-o! Crucifica-o! Desiludido, Pilatos regressou ao tribunal e esperou que a multidão serenasse. O vento, cada vez mais quente e desagradável, começava a levantar grandes remoinhos de pó que eram arrastados para o oriente, fustigando sempre com maior dureza a ala norte da Torre Antônia. Civilis percebeu imediatamente a alteração atmosférica e, depois de verificar como as sentinelas de atalaia nos torreões da muralha procuravam refugiar-se do vento em rajada, olhou-me fixamente, recordando-me com seu rosto grave o meu presságio. Com um movimento de cabeça, assenti.
Mas o nosso diálogo silencioso viu-se interrompido pela voz do procurador. Uma vez serenada a turba, Pilatos, a mão direita segurando a peruca que o siroco ameaçava, falou aos hebreus, com um tom inconfundível de desalento nas suas palavras. Reconheço perfeitamente que vos haveis decidido pela morte deste homem. Mas que fez ele para merecer a condenação? Quem quer declarar o seu crime? Caifás, congestionado pela ira, subiu as escadas e, depois de cuspir em Jesus, encarou o governador, gritando-lhe: temos uma lei sagrada pela qual este homem tem de morrer. Ele próprio declarou ser o Filho de Deus, bendito seja o seu nome. Voltando a cabeça para o prisioneiro cabisbaixo, tornou a cuspir-lhe. O procurador fitou Jesus com um súbito medo. O sangue continuava a pingar-lhe da testa, manchando o manto de João, que, ajoelhado e abraçado aos pés do mestre, parecia não prestar atenção alguma ao que estava acontecendo. Caifás regressou com passo decidido para junto da multidão e Pilatos, com a face pálida e o cabelo em desordem, bateu nos braços do cadeirão com ambas as palmas, ordenando a Cívilis que levasse o Galileu para sua residência. Os soldados forçaram o rabi a dar meia volta, novamente levando para o átrio. Obedecendo a um impulso, baixei-me para João, animando-o a que se levantasse e parasse com seu choro. Depois, envolvendo-lhe os ombros com o braço e encostando-lhe a cara ao meu peito, levei-o para o pretório. Pilatos, com as mãos atrás das costas, dava curtos passos pelo centro do local. Entretanto, a pouca distância da porta, Cívilis e os soldados aguardavam.